Muito boa noite! Que alegria poder começarmos mais uma madrugada de bênçãos nessa sexta-feira. É um prazer poder estar com você e você permitir que nós cheguemos até a sua casa com essa programação da TV Século XXI. Nós estamos a partir de agora no Madrugada de Bênçãos, um programa feito para você, construído com você. Por isso, a sua participação conosco faz toda a diferença hoje, nessa madrugada, onde pediremos a Deus luzes, bênçãos e graças sobre cada um de nós e sobre todos aqueles por quem queremos rezar. Por isso é uma alegria encontrar com você mais esta sexta-feira. É uma alegria poder estar junto a você para que possamos realizar aquilo que Deus deseja de cada um de nós. E juntos crescermos na fé, no amor e na caridade uns para com os outros. Porque é para isso que nós viemos ao mundo, para fazermos o bem sem olhar a quem. Hoje nós estamos vivenciando a segunda sexta-feira do mês. Ainda continuamos no tempo pascal, esse tempo tão lindo onde nós nos encontramos com Jesus ressuscitado, onde a liturgia da igreja vem nos apresentar Jesus Cristo na sua vida pública, já se anunciando, já antecipando o reino entre nós. E é por isso que agora nós vamos escutar a leitura do Evangelho de hoje, o Evangelho de São João. Vamos prestar bem atenção e quem tiver com Bíblia em casa pode me acompanhar nesse Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos de 52 a 59. Então, o Evangelho de hoje diz o seguinte: naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Que coisa bonita, não? Jesus se auto-intitula de o pão da vida e diz: quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Percebamos que Jesus não fala de uma antropofagia, de comer literalmente a carne dele, a carne humana. Jesus fala de si, da sua vida, do seu ideal, da sua missão, de comungar com ele daquilo que ele veio anunciar. E quando Jesus, ele entrega-se por amor na cruz, antes disso, ele chama a comunidade dos 12 e pede àquela comunidade que celebre a vida, estabelecendo a ceia pascal. É lá, na última ceia, onde Jesus tomou o pão e tomou o cálice. O pão e o cálice com vinho e diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue. A partir de então, pão e vinho tornam-se símbolos. E quando nós falamos em símbolo, nós não estamos apenas tratando de uma representatividade. Não.
Quando nós falamos do simbólico, nós estamos querendo informar que, de fato, aqueles elementos do pão e do vinho trazem a presença real de Jesus quando se celebra a Eucaristia, ou seja, a ceia festiva. E uma vez que nós celebramos esta simbologia, onde tornamos célebre a ação de Jesus e atualizamos o seu mistério de amor, nós vivenciamos aquilo que o Mestre pediu. Façam isso em minha memória. Trazer presente à memória do Cristo é trazer presente para o nosso cotidiano a própria pessoa do Senhor. Por isso, quando nós vamos à missa, quando nós celebramos a Eucaristia, nós não estamos fazendo a representação da última ceia. Não estamos fazendo um teatro, mas estamos vivenciando com Jesus aquele momento de entrega. No Evangelho de hoje, Jesus chama a atenção daqueles que estão à sua volta para isto, para dizer que cada vez que nos alimentamos do seu corpo e do seu sangue, Ele permanece conosco e nós permanecemos com Ele. E esse permanecer em Cristo se assemelha à permanência de Cristo no Pai. Assim como o Pai vive em mim, falou Jesus, aquele que comer minha carne e beber meu sangue, viverá comigo. Vejamos que a relação que Jesus estabelece conosco é semelhante à relação que Ele estabelece com o Pai. E isso é maravilhoso, porque nós vamos até o Pai através do Filho. Nós chegamos a Deus pelo Filho de Deus humanado, pelo Filho de Deus encarnado, que entregou-se por amor. Esta, de fato, é uma boa notícia, porque nós temos a chance de encontrar com Jesus em cada missa que celebramos, em cada Eucaristia que nós vivenciamos. Quando vamos à igreja, quando vamos à missa, nós não vamos apenas a uma repetição de ritual, não. Nós estamos indo a um encontro de amor. Nós estamos indo encontrar com um bem-amado. E o ritual nos assegura que aquele encontro ele é real, que aquele encontro ele é verdadeiro, que aquele encontro ele existe de fato. Porque se chegássemos na igreja e encontrássemos cada vez a liturgia diferente, aquilo não nos traria seguridade. Assim, a igreja, ao longo desses 2000 anos de história, de evangelização, a igreja ela vem se estruturando cada vez mais para celebrar a Eucaristia, mas sem perder a sua essência, a essência do Cristo, aquela essência que foi dada na ceia pascal. Quando Jesus tomou o pão e tomou o cálice, deu graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Hoje Jesus diz, repetindo: quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Por isso, só há permanência em Cristo quando participamos da Eucaristia. Não há uma proximidade real com Jesus se não celebramos o mistério de amor. Por isso é questionável quando nós escutamos alguns dos nossos irmãos dizendo: eu não preciso ir à igreja, eu não preciso ir à missa. Ou alguns até mais ousados: eu não gosto de missa. Não existe uma oração particularizada se ela não brota da Eucaristia. Tudo bem que o ser humano, que a pessoa, ela tenha seu momento de oração pessoal. Sim, eu tenho, você tem, todos nós temos. Mas este momento de oração pessoal, ele é fruto do nosso encontro com Jesus. Desse encontro com o mistério de amor, com a mistagogia da celebração da Eucaristia. É neste encontro que nós nos enamoramos pelo bem-amado das nossas almas. É lá que encontramos com Ele e de lá saímos abastecidos para permanecermos firmes, unidos a Ele. E aí podemos dizer, como São Paulo nos fala na carta aos Gálatas: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Porque quando o homem e a mulher se alimentam de Jesus,
Ele começa a agir e a pensar e a fazer as coisas tal qual Jesus fazia. O Evangelho passa a não ser mais uma utopia, mas uma realidade. Mesmo em meio a tantas discordâncias sociais da nossa realidade, o Evangelho torna-se a nossa bússola, onde nós vamos realizando aquilo que o Mestre nos pede. Assim, a nossa consciência, o nosso pensar, o nosso agir, ele torna-se o mesmo pensar, o mesmo agir e o mesmo ser de Cristo. Celebrar a Eucaristia significa deixar Jesus ser todo em nós. Mas lembremos, não entremos e saímos da igreja do mesmo jeito, não. Quando isso acontece, quando entramos e saímos da missa do mesmo jeito e temos a sensação que nada aconteceu em nós, é simplesmente pelo fato de nos fecharmos à vida. Para que nós possamos nos abrir ao Cristo, nós precisamos nos abrir aos irmãos que estão ao nosso redor, à nossa volta. Primeiro encontramos o Cristo nos irmãos. E essa abertura nos dá embargo para que nós possamos encontrar com o Cristo na Eucaristia. Porque a Eucaristia é isso, partilhar a vida. A vida partilhada, ela deve ser vivida a cada instante. Por isso que os nossos sonhos, eles só se tornam realidade quando sonhamos juntos. Por que será que tantas coisas boas não se realizam? Porque o egoísmo ainda prevalece em muitos corações humanos. Quando aprendermos a sonharmos juntos, a partilhar a vida, a partilhar o ideal, a partilhar o Cristo que está em nós, os sonhos irão se concretizando. Mas os sonhos que nos dão de fato a verdadeira alegria do encontro com Deus. Essa alegria que é perene, que é perpétua, que é absoluta. Não pseudo-alegrias, falsas alegrias. Porque lembremos que sem Jesus não há alegria verdadeira. As falsas alegrias do mundo, elas vêm sempre engravidadas de tristeza. Depois que passa o ápice, nós caímos na tristeza. Por isso, hoje, a nossa pergunta para você é esta: você vive em Jesus? A partir do Evangelho de hoje, desse Evangelho de São João, tão bonito, tão profundo, onde Jesus se entrega, onde Jesus se coloca como pão da vida, onde Ele coloca-se para estabelecer uma relação de intimidade com cada um de nós. Como que você pode fazer a leitura do seu viver com Cristo? Você vive em Jesus? Você permite-se entrar na dinâmica de Jesus Cristo? Você consegue perceber no seu viver o querer de Deus e assumi-lo a cada instante na sua vida? É importante que nós saibamos disso, para que nós não sejamos opositores do Evangelho, para que o nosso viver e o nosso proceder não seja contrário àquilo que o Evangelho nos fala. Nós devemos pedir a Cristo sempre que nos ilumine com o seu Espírito, para que o nosso ser cristão, para que o nosso cristianismo não seja uma utopia, mas seja uma realidade.